Olá meus amigos, um grande abraço de volta para mais um vídeo aqui do nosso canal. Estávamos aí aguardando a definição da Federação Paulista, né, o sorteio aí ou a indicação das datas e horários das semifinais do Campeonato Paulista, também depois dos jogos de quarta-feira que decidiram os confrontos. O Santos vai pegar o Corinthians, o Santos segundo colocado, pega o Corinthians que é terceiro, jogando no próximo domingo às 4 da tarde, lá na Arena de Itaquera, e depois na outra semana, só na segunda-feira à noite no Pacaembu. Eu vi ao longo do dia muita gente reclamando sobre a questão do Santos jogar segunda-feira à noite, realmente é um horário péssimo, né? É um horário tenebroso. Porém, a federação entendeu que como o Santos tem jogo quinta-feira pela Copa do Brasil, talvez a segunda-feira fosse ideal, né, para ter um período maior de descanso. Para o time, talvez seja bom no aspecto logístico, mas para o torcedor é muito ruim, né? Segunda-feira é um dia de nhaca, né? Você volta do final de semana quando está de folga, aí é um dia de trabalho que você está retomando e tal. Ainda ir para estádio de futebol segunda à noite é complicado, mas o torcedor tem aquela vontade, aquele vigor, né? Especialmente os mais jovens, então os que puderem acompanhar a partida, certamente fazer um esforço a mais para incentivar o Santos no jogo de volta. E também depende muito do resultado, né, desta primeira partida, o que acaba diretamente motivando um pouco mais as pessoas a comparecer ao estádio. De qualquer forma, eu não gostei, segunda à noite, acho que o ideal seria que fosse domingo. Aí você vai dizer, mas ia ter o jogo do Palmeiras com o São Paulo também no domingo. Se a Vila Belmiro tivesse liberada, como algumas pessoas defenderam, talvez fosse um jogo para a Vila, né? Para você colocar aquela pressão a mais, né? Ainda mais, como dizem, a Vila está um pouco diferente agora, com essa coisa do alçapão do Caldeirão voltando a funcionar. Eu acho ruim porque você não permite que mais pessoas assistam o jogo, no Pacaembu isso é melhor. Por outro lado, entendo a tese dos que dizem que é preferível você ganhar o prêmio do título do Campeonato Paulista do que faturar com a bilheteria. Então, são pensamentos distintos, diversos, tem prós e contras, mas está aí definido pela Federação Paulista, não dá para o Santos ficar escolhendo muito, né? Se vai jogar sábado, domingo, segunda, contra São Paulo, Corinthians ou Palmeiras, vai enfrentar o Corinthians, adversário que pegou duas vezes no campeonato e que em em 4 tempos de jogo dominou 3. Aliás, eu queria entender o que bicho que picou ou que mordeu o tal do Fábio Carille, né? Ele era um cara humildão, né? Quando começou no futebol e tal, era auxiliar técnico, ninguém dava muita bola para ele. Ele foi lá, ganhou uns títulos, foi para o mundo árabe e tal, e voltou, mas cheio de si, rapaz. Todo bravo, todo pistola, cada vez que alguém comparava o trabalho de técnicos brasileiros com o do Sampaoli. Não viu o Sampaoli falando do Fábio Carille. Ao contrário, ele é que toda hora solta uma farpa, dá uma cutucada no trabalho do técnico santista. Esse é um dos que mais está incomodado com o estilo do trabalho do treinador santista. Aliás, eu vi um meme muito engraçado hoje, viu, produtor? Os caras pegaram o Sampaoli andando de bicicleta e alguém escreveu assim: Carille reclama que andar de bicicleta, treinador andando de bicicleta não é inédito no futebol brasileiro. Porque os senhores viram aí, né, o vídeo do Sampaoli indo para o CT de bicicleta. O cara é completamente raiz aqui, né, em Santos. Só falta ele ir na padaria pedir 2 médias e pagar com 10 mangos, né? Já falei isso. Ele precisa aprender um pouquinho mais do português. Mas, enfim, é um cara autêntico, né? Que faz o trabalho dele, não fica dando indireta, cutucada em treinador adversário, mas o Carille veio, inclusive, dizer que o Santos só se classificou contra o Red Bull porque houve 2 falhas lá da equipe do time empresa, né, que está na cidade de Campinas. Pô, quer dizer então que o Santos só classificou com 2 falhas do adversário, tá certo. Teve os lances do VAR que ele não comentou, né, por exemplo. Ele poderia ter falado que o time dele passou com 2 empates contra a Ferroviária. O Red Bull foi o melhor time da primeira fase, a Ferroviária esteve lá no meio da tabela, né? Precisou dos pênaltis para classificar, né? Não sei não em que mundo que está esse cidadão, está incomodado, né? E isso pode ser um problema ou uma solução. Do jeito que esse cidadão está
com essa coisa de querer provar que é melhor e coisa e tal, ele é capaz de botar o time com sangue nos olhos para cima, né? O Santos enfrentar uma pressão danada, já teve problemas no jogo anterior, o Santos sofreu um pouco no primeiro tempo do segundo jogo das equipes, esse já valendo oficialmente pelo Campeonato Paulista, mas por outro lado, se o Santos mantiver a compostura, mantiver o equilíbrio, não se entregar, né? Não se deixar dominar, né? Ser combativo, ser reativo, não gosto dessa palavra, ser combativo, ser aguerrido dentro do campo, ao mesmo tempo em que transparecendo o equilíbrio, é capaz de, pilhando o adversário, deixando o tempo passar, ganhar os espaços necessários num contra-ataque ou numa construção de jogada para vencer a partida. Então, assim, se o Santos repetir as boas atuações da temporada contra o Corinthians, ele tem toda a chance de classificar. O Corinthians tem um time que vai na base da empolgação, da vontade, tem um goleiro que em momentos decisivos cresce muito e tem um centroavante que vive uma fase iluminada, né? Que faz muitos gols, especialmente de cabeça. E tem esse rapaz aí, o Júnior Urso, que é um volante que vem de trás, que faz muito gol, que o Santos precisa ficar bastante esperto com ele. Enfim, vai ser um confronto equilibrado. Eu continuo torcendo, obviamente, pelo meu time, mas também para que uma nova filosofia se sobressaia no futebol brasileiro. Fiquei chateado que o Fluminense perdeu do Flamengo, né, do jeito que foi, com o pênalti lá no finalzinho, porque acho que o Fernando Diniz também é outro cara que até já contra o próprio Santos provou que tem condição. O futebol brasileiro precisa respirar novos ares, sair dessa mesmice, dessa mediocridade, né? Desse futebol pobre de resultado. Ah, mas deu certo na Copa de 94, não deu certo na Copa de 82. Tá bom, mas a gente vê na Europa todo dia times que propõem o jogo, que criam, né? Não precisa ser aquela coisa o tempo todo defensiva. Também tem times europeus defensivos. A gente tem que tentar buscar um pouco mais a nossa raiz, né? A raiz do futebol ofensivo. Então torço em dose dupla neste caso, para que o nosso Santos vença e para que uma filosofia diferente também saia vitoriosa desta situação. Então, vamos aguardar o jogo domingo, né? Mais pertinho da partida, na véspera a gente faz aí um outro vídeo falando da preparação final, né? Dizendo alguma coisa a respeito do time provável, que não deve ter o Gustavo Henrique e o Sacha, provavelmente, né? Os dois têm questões musculares a tratar, e por outro lado você tem a volta do Derlis, que é importantíssimo no ataque, você precisa de um cara mais agudo ali na frente, tem o Soteldo, que é uma opção, tem o Cueva, que é uma opção, né? Vamos ver como é que o São Paulo prepara esse time para encarar um jogo que vai ter muita pressão e que eu espero, já que eu citei agora há pouco o VAR, eu espero que o árbitro de vídeo e o trio de arbitragem, ou quarteto de arbitragem, enfim, que eles tenham absoluta tranquilidade e bom senso para analisar, inclusive o vídeo, porque o vídeo às vezes ele deixa claro para você uma bola que entrou ou não entrou, um lance de impedimento, mas tem algumas coisas que, olha, vou te falar, viu, os caras olham e não enxergam. Então é bom tomar muito cuidado com essa história do árbitro de vídeo e os dois pesos e duas medidas, porque um tranquinho, às vezes, para um lado é pênalti, para outro não, né? O árbitro tem que ter critério, né? Se ele tiver critério, deu tranquinho do lado, deu pênalti, deu tranquinho do outro lado, deu pênalti também, ok. Se não der, tudo bem. Mas tem que ter critério, não pode fazer valer o que era o problema do passado, né? Apita, por exemplo, para o time da casa, quando é um grande, um pequeno, enfim, ou dependendo da pressão que tiver dentro do estádio naquele momento. Vale a tese também para o jogo de volta, né? A gente não pede para que o Santos seja ajudado, só pede para que ele não seja prejudicado. Enfim, é isso. E só alguns detalhes para encerrar esse vídeo, informações da semana, né? Os senhores viram aí que o Jorge já se apresentou, lateral esquerdo. Ele está treinando já, não pode jogar no Campeonato Paulista, mas certamente na semana que vem contra o Atlético Goianiense é presença assegurada, até porque o Santos não pode usar o Felipe Jonathan. Então, vai ser a discussão da semana que vem, dependendo do que acontecer nesse jogo com o Corinthians. Põe o time em reserva, põe o time misto na Copa do Brasil, uma Copa do Brasil vale mais que o Campeonato Brasileiro, põe o time titular, vou me antecipar. O Everson vai jogar, o Jorge vai jogar. Acho que tranquilamente pode jogar o Cueva, acho que tranquilamente pode jogar o Jean Lucas, né? E aí você faz um arranjo
uma mexida aí, o Soteldo, para acomodar esse time, já estou pensando longe, estou repetindo, lá na semana que vem na Copa do Brasil e colocar à disposição outros titulares. É uma semana, são 2 semanas principalmente, em que o Santos vai ter que ter muito equilíbrio ao usar o seu elenco, que tem menos peças do que os rivais, mas que ganhou, por exemplo, o Jorge agora, que é um cara muito qualificado e que no Campeonato Brasileiro eu desconfio que ele vá ser titular, né? O menino Felipe Jonathan é bom, tem condição, mas acho que na hora H ele provavelmente vai assumir essa posição no decorrer do Campeonato Brasileiro e obviamente na Copa do Brasil, que é onde ele pode atuar obrigatoriamente, porque o Felipe Jonathan não pode. Então chegou um reforço, que é o Jorge, e o Pérez disse, né, nesta reunião do Campeonato Paulista, que definiu aí as datas dos confrontos, que a busca por um 9 continua. Ele lamentou que não deu certo com o Alexandre Pato, faltou pouco, segundo ele, tempo de contrato, mas eu defendi aqui, os senhores sabem, a contratação do Pato, mas no frigir dos ovos, acho que ele pensou bem, o lance dele é realmente, ele é um cara fino, né? O Pato é um cara fino, com PH, então ele deve ter pensado, vou ficar aqui no Morumbi. Santos é uma cidade que tem recursos, tem bairros um pouco mais elegantes, né? Que tem um pessoal que tem mais dinheiro e tal, mas o Alexandre Pato vive no outro mundo, né? Não sei se ele ia, pensando bem hoje, não sei se ele ia se adaptar à vida, né, aqui em Santos e tal. Eu acho muito fácil, tem praia, tem jardim, tem um monte de coisa legal aqui em Santos, mas ele é meio né, deixa ele lá, né, vai estar lá com o Silvio Santos e tal, com a filha do Silvio Santos. Eu lamento que ele seja um cara que dê tanto valor para o ambiente, né, para a zona de conforto. Parece a diferença do Messi com o Cristiano Ronaldo, né? O Cristiano Ronaldo é um cara que foi lá na Juventus encarar um desafio. O Messi não, ele fica lá na vida inteira dele no Barcelona, tudo gira em torno dele, do umbigo dele, é fácil. O Pato trocou o desafio que seria jogar no Santos do São Paulo por ir para a zona de conforto que é o São Paulo, onde ele está tão acostumado, onde ele se acostumou e se deu tão bem. Fala, produtor. Além disso, no São Paulo ele vai ganhar uma grana monstruosa. Pois isso é verdade. Eu também tuitei isso. O que ofereceram para ele não tinha o menor cabimento, né? Não dá. Um caminhão de dinheiro, eu acho que o Pato continua pensando. Esses caras gostam de dinheiro, né? Eu também gosto, mas eles gostam mais da conta, né? Pensou na grana e ele que siga a vida dele, foi um sonho de uma noite de verão. E o Pérez falou que quer um centroavante. Tem que querer mesmo. Hoje falaram do Ricardo Oliveira. Sinceramente, os senhores acham que o cara fazendo tanto gol como ele está fazendo no Atlético, o Atlético vai soltar de boinhas assim para o Santos? Então pega aí o Ricardo Oliveira. Não estou nem discutindo se você é a favor ou contra. Eu sei que tem gente que é a favor e tem gente que é contra. Eu, por exemplo, era contra que deixasse embora. Eu não concordo com esse papo de fazer igreja, fazer panela. Isso é falta de comando, né? Duvido que o Ricardo Oliveira fosse fazer panela com o Jorge Sampaoli. Até porque não tenho certeza se realmente a gente podia classificar aquilo como uma panela. Mas o problema é que vai buscar o cara que, além de estar bem no Atlético, tem uma multa rescisória alta, mas vai liberar? A não ser que o Ricardo Oliveira chegue lá no presidente do Atlético e fale: quero ir embora, senão eu vou chorar, eu vou ficar triste. Difícil acreditar nisso, né? E o Santos tem que partir por uma outra alternativa. Alguma revelação dos estaduais? Não sei, pode ser. Algum centroavante perdido na Europa? Algum cara que ninguém está acreditando, um brasileiro e coisa e tal? Não sei, tem que caçar no mercado, né? Tem que procurar. Eu gosto muito do Allan Kardec, já falei. E do Jonas também acho que seria uma boa. Não estou dizendo que são nomes especulados, mas que vai ter que trazer. Na verdade, o Pérez falou que tem que trazer 2. Né? Ele acha, e o São Paulo também, que precisa de 2 centroavantes. Né? Um para jogar e outro para eventualmente substituir, apesar de ter o Caio Jorge, apesar de ter um burburinho de uma possível volta aí do Diego Cardoso. Enfim, vamos aguardar. Precisa do 9, de qualquer jeito. E se o problema for dinheiro, pede lá pro Roberto, como é que é o sobrenome dele? Diomede, né? Ele tem foto lá com o Pelé, com o sheik árabe e tal, lá em Dubai. E eu ouvi uma frase nesta quinta-feira para encerrar o vídeo. Tá com quanto tempo aí, produção? Quanto já? Tá falando muito? Tá. Tem quanto já? Fala aí.
Olha o tempo. 14, 15 Ah, minutos. então tá bom, tá na média, né? Vou terminar. Ouvi uma frase hoje de uma pessoa que tem conhecimento, falou o seguinte: 150 milhões de reais para o cara do Bolton Group é dinheiro de pinga. Só que a preocupação é a seguinte: é um mercado volátil, foi o termo que foi usado. O Santos vai se calçar, vai ter as garantias para poder fazer o negócio da Vila Belmiro. É um tipo de negócio. Hoje, o cara tem muita grana para investir e quer fazer negócio, que é o mais importante. O cara gosta do Santos, quer fazer o negócio. Só que aquilo, hoje ele tem muito dinheiro. Como é um mercado volátil, você não sabe, esse foi o termo usado. Daqui a 2 anos, se a fortuna dele vai ser a mesma. Vocês não veem aí que o Bill Gates e o Carlos Slim ficam brincando para ver quem é mais rico e tal, né? O outro lá tinha não sei quantos bilhões, aí ficou pobre, ficou com alguns milhões, pobre, né? Entre aspas. Então é isso. Se o Santos tiver todas as garantias, e já tem vários estudos, inclusive de levar o administrativo para o Museu Pelé, que está numa pindaíba danada, que as pessoas não visitam o centro de Santos, é uma pena. Agora vai ter um projeto do VLT que vai sair aqui da Conselheiro Neves e vai ter um entroncamento que vai chegar até o Valongo, então vai facilitar o trânsito das pessoas até o centro da cidade. E parece que já foi estudado pelo clube que dá para colocar todo o administrativo no Museu Pelé. E aí você pega toda a área útil do clube e transforma aquilo. Agora já vai ter hamburgueria, vai ter pizzaria, mas você pode colocar ali um monte de coisa, estacionamento, camarote, cavucar lá e botar mais arquibancada. Isso tudo vai ser apresentado, estamos ansiosos, quando tiver lá o projeto arquitetônico do retrofit, ou Vila Reformada, ou Nova Vila, tá certo? Vamos aguardar. Meus amigos, era isso por hoje, tá certo? Queria agradecer demais a audiência de todos. Peço para que os que não são inscritos, por gentileza, se inscrevam no vídeo, no canal, né? Curtam o vídeo, ativem o sininho para receber as notificações. Nos encontramos numa próxima edição aqui, tá certo? Uma próxima postagem, um próximo vídeo nosso, tá certo? Muito obrigado a todos, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.